É uma alegria estar com vocês. Eu ainda quero estar fisicamente com vocês um dia. Conheço alguns, mas estamos aqui. Esse momento agora está chovendo bastante. Chovendo bastante aqui. Eu estou do lado de uma janela que vai entrando um ventinho, então a gente vai se agasalhando um pouquinho. Se você não me conhece, eu gostaria que você se assustasse, porque eu gosto de fazer perguntas, muitas perguntas. Eu faço perguntas para mim e para você. Eu creio que é uma forma muito boa para a gente buscar revelação e entender de assuntos eternos. Assim, eu queria começar com uma pergunta, que você pudesse anotar a resposta no teu caderno, que você pudesse escrever, mas que não deixasse passar em branco. O que é mais difícil para a tua vida como discípulo? Tomar a cruz? Amar ao próximo? Negar a si mesmo? Louvar? O que é mais difícil? Pensa um pouquinho e responde. Com toda certeza, o mais difícil para qualquer um de nós será sempre obedecer. Sim, não é fácil essa brincadeira de obedecer, mas nós somos chamados para conjugar esse alfabeto. Em vez de ser A, B, C, D, conjugar o obedecer. Sempre, o tempo todo, somos convidados a conjugar o verbo obedecer. E para isso é muito importante termos forte e grande intimidade com o Senhor. Há um mandamento do Senhor que pouco, quase nunca é levado em consideração. E em todos esses anos de convertido, eu tenho aproximadamente 40 anos de convertido, pouco, ou para dizer, eu acho que eu não me lembro de nenhuma vez ter ouvido alguém ministrar sobre este mandamento do Senhor. E eu quero fazê-lo hoje. Como eu disse para vocês no nosso bate-papo inicial, eu não ministrei isso em lugar nenhum, vocês estão sendo as minhas cobaias. É a primeira vez que eu estou compartilhando esta carga que Deus vem colocando em nosso coração. Desde o início da quarentena, que eu sinto que o Senhor quer que a gente compartilhe e converse cada vez mais com o contentamento. Estou me referindo a ser feliz. Deixa eu perguntar de novo para você. Como você é conhecido? Na sua família, na igreja, no mundo, no trabalho, na escola. Você é conhecido por ser uma pessoa feliz, contente? Você teria coragem de perguntar à pessoa que está do teu lado se ela te vê como uma pessoa contente, como uma pessoa feliz? Será que somos homens e mulheres contentes? Será que a minha alegria, a minha felicidade, a minha tranquilidade, o meu contentamento pode influenciar a outro querer buscar conhecer a Cristo porque eu sou uma pessoa feliz? Vamos abrir a palavra, ou teclar, navegar, acessar, chegar. Como você tiver papel, digital, vamos abrir em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais abandonarei. Quero fazer outra pergunta para você. De onde você saiu? Antes de você se converter, onde você estava? A resposta a esta pergunta poderá ser suficiente para sermos homens e mulheres felizes.
nós saímos do cemitério, da morte para a vida. Ressuscitamos em Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus morreu para nos dar vida. Que coisa melhor do que isso? Nós estávamos mortos e estamos agora vivos. Nós saímos de um cemitério, de umas trevas. Você se alegra com isso? Você regozija com isso? Quando nos convertemos, entramos numa escola, numa universidade, começamos a aprender muitas e muitas coisas, mas parece que só conseguimos ler um dos nomes dessa escola, Reino de Deus. Está perfeitíssimo, mas eu desejo convidar você para que você leia o outro nome que essa escola tem, Escola do Contentamento. O Senhor nos convida a entrar no reino de Deus, a seguirmos o modelo Jesus Cristo, mas também nos convida para sermos contentes, plenamente satisfeitos em todo o tempo. Você aceita o convite? Você topa viver assim? Acredito que todas as respostas sejam sim, mas não há nenhuma possibilidade para nós vivermos de outro jeito. Cada um de nós precisa estudar e aprender como estar satisfeito. Assim, dando continuidade ao que nós já começamos nesta quarentena, que é com uma série Lidando com as Emoções, que nós já temos publicado no YouTube, vamos começar agora uma outra, que é a Escola do Contentamento. E eu estou começando com vocês e queremos ver aonde nós vamos chegar nessa brincadeira, nesta alegria de nos contentarmos com Cristo. Vamos abrir em Filipenses 4, nós vamos ler do 10 ao 13. E eu vou ler numa versão e depois vou ler em outras duas versões mais, para que a gente veja, entenda com bastante profundidade esse texto. Filipenses 4, do 10 ao 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Eu gostaria que vocês, ao lerem esse texto comigo, lembrassem que Paulo escreveu esta carta da prisão. Esta é a carta da alegria. Paulo está preso e ele está alegre e contente e nos convida. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que nós conhecemos muito bem o versículo 13 e usamos muitas vezes de forma completamente equivocada. Às vezes usamos para falar de outras coisas, mas eu quero reler na nova Almeida atualizada, na NAA. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes e só lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero ainda ler mais uma vez na Revista e Corrigida, porque essas pequenas diferenças são preciosas para a gente. Quero animar você, sempre que puder, leia a Bíblia em voz alta e leia em mais de uma versão para você se enriquecer e se aprofundar. Filipenses 4, de 10 a 13, na Revista e Corrigida. Ora,
Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já tinhas lembrado, mas não tinhas a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira, em que todas as coisas estou instruído, tanto de fartura como de ter fome, tanto de ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante a gente observar algumas palavras. Eu vou buscar as palavras da Revista Atualizada, que é a mais comum, que nós mais trabalhamos. Ele fala, alegrei-me, é regozijar, estar contente, ficar extremamente alegre. Depois ele fala a palavra aprendi. Eu tô lendo a definição da palavra no original grego. Aprendi quer dizer aprender, ser avaliado, incluir, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, estar como ouvindo, estar informado, aprender pela prática, a ponto de ter o hábito de fazer. Olha que interessante. Não é só aprender para ter conhecimento, mas é aprender e praticar. Aquilo que eu aprendo e não pratico, eu esqueço. Aquilo que eu aprendo e pratico está registrado para sempre. Outra palavra que me chama muita atenção aqui é contente. E esta palavra eu tenho observado em toda a Bíblia, a palavra contente. Não vou poder compartilhar agora, porque são muitas vezes que ela aparece, mas essa palavra é autarques, no grego, que significa suficiente para si mesmo. Deixa eu ver. Forte o bastante ou que produz o suficiente para não necessitar de auxílio ou apoio. Contente com sua sorte e fortuna, com os recursos que possui, ainda que limitadíssimos. Você é contente? Você é contente com o que você tem? E a última palavra que eu quero chamar a atenção aqui é humilhado. Ela no grego é tornar baixo, rebaixar, aplainar, reduzir, se humilhar. Está categorizado categorizado abaixo dos outros, que são honrados e recompensados, e você não. Você aceita isso? Pai querido, ajuda-nos a entender com clareza esse texto e leva-nos adiante. Te peço, em nome de Jesus. O que impede o contentamento? Pela leitura das Escrituras, descobrimos que o descontentamento já existia antes do pecado surgir no mundo. Em Isaías 14, em Ezequiel 28, podemos ver muito claro como Satanás, insatisfeito, se insurge contra o Criador, desejando colocar seu trono acima do trono do Criador. Sendo expulso dos céus, ele leva consigo 1/3 dos anjos e começa seu trabalho de contaminar toda a criação de Deus, com seu descontentamento, com sua insatisfação, com sua rebelião. Lemos em Romanos 5:12, que diz, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Desta forma, o pecado da insatisfação, o pecado do descontentamento passou a todos nós, a todos os homens. Nós nascemos descontentes. Por isso que lemos que Paulo aprendeu a viver contente. Foi um aprendizado que Paulo necessitou fazer. Não é natural ao homem ser contente. Não é natural ao homem ser agradecido. Não é natural ao homem se sentir satisfeito. Sempre quer mais, sempre murmura, sempre exige, sempre se sente insatisfeito. Este aprendizado é decorrente de uma decisão. De uma decisão. Eu vou me contentar com tudo.
Você sabe que nós somos colecionadores de decisões. Qual a decisão que você tem tomado para a tua vida? Todavia, existem ainda 2 pecados que roubam de nós o contentamento e que nos dificulta e muito a ficarmos contentes em tempo todo. Vejamos eles. Primeiro, a incredulidade. Como você alimenta a sua fé? Diariamente ou assim, uma vez por semana, de tempos em tempos? Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião numa das cidades do norte do país e um líder disse para mim: Sérgio, eu só consigo ler a palavra, eu só consigo estudar a palavra uma vez por semana ou 2, porque eu tenho que acordar muito cedo para trabalhar. Isso ele falou na frente de todos os irmãos que estavam, de toda a liderança. Aí, enquanto ele falava, eu orava e Deus me deu uma pergunta para fazer a ele. E eu disse: perfeito, companheiro, não tem problema. Então, eu quero te fazer um desafio. Coma e beba água somente uma vez por semana. Você não precisa comer todos os dias, você não precisa beber água todos os dias. Come e beba só os sábados, por exemplo. Está bem, e viva de sábado em sábado. Na semana seguinte, ele mandou uma resposta para mim: eu não estou mais fazendo o jejum da palavra, eu estou lendo e orando todos os dias. Lógico, eu tenho que ver que eu preciso da palavra para mim. Como que eu não vou me alimentar da palavra? Como que eu não vou me abastecer da palavra? Como eu não vou ficar cheio da palavra? Agora, olha só, Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós conhecemos bem esse texto, mas acredito que você não saiba de uma coisa: assim como a fé vem pelo ouvir a Cristo, a incredulidade vem por ouvir o mundo. Basta você passar o dia ouvindo os noticiários, que você vai estar colocando cada vez mais incredulidade dentro do teu coração. A não fé vai tomando o seu coração e a incredulidade vai crescendo, 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 até o ponto de eu começar a duvidar de Cristo e de sua obra. 1 Pedro 4:3 nos diz uma coisa muito interessante. 1 Pedro 4:3, ele diz: basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Basta não fazer nada. Aqui onde eu moro, tem uma vizinha que ouve o dia inteiro o noticiário, o dia inteiro. Eu não preciso ligar a televisão, eu não preciso abrir rádio, porque eu escuto tudo pela televisão. O tempo todo estou ouvindo o noticiário. E eu comecei a orar já há algum tempo por ela. Senhor, tem misericórdia, porque esta mulher, essa pessoa, vai ficar extremamente estragada. Porque se você liga qualquer noticiário, você só vê morte, 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 desespero, desespero, não há esperança. Como não crer em Deus, nosso Pai? Como não depositar nossas vidas naquele que fez todas as coisas? Mas a dúvida rouba o lugar da fé. Precisamos crer, ponto. Isto é, precisamos permanecer olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus. Vejamos algumas consequências em consequência deste triste pecado que nos cerca. Há um pecado, esse pecado leva algumas consequências. Olha só, Mateus 13:58. Mateus 13:58. Fala de que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você, quando está num ambiente de incredulidade, parece que tudo é chumbo. Parece que não faz, nada cresce. Marcos 16:16 vai além e diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A incredulidade é um problema muito sério. Romanos 3,
de 3 a 4. Romanos 3, de 3 a 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgados. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Não é porque a incredulidade está no meio que a gente vive que Deus vai deixar de ser verdadeiro. Ele é desde o princípio o grande eu sou. O eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nunca se apresentou como eu fui o Deus de Abraão. Nunca se apresentou e se apresenta como eu serei o teu Deus. Ele é eu sou. Eu sou. Queria convidar para a gente ler mais um texto grande e importantíssimo para nós. Hebreus 3, do 12 ao 18. Hebreus 3, do 2 ao 18. Eu vou falando e vou me aquecendo. Então já não estou mais sentindo nada. Hebreus 3, do 12 ao 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós coração de incredulidade que o afaste do Deus vivo. Pelo contrário, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que o afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Cuidado, ele considera a incredulidade um perverso coração de incredulidade. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade nos afasta de nosso Deus. E todos quantos estão longe do Pai são tomados de medos, de angústias e podem crescer em muitas ansiedades. O pior é que com a incredulidade não conseguimos descansar, não conseguimos alcançar o repouso de Deus. Eu me lembrei agora, no tempo da cirurgia do câncer que eu fiz, eu tive um câncer na tireoide e recebi uma medicação errada depois de um mês sem hormônio nenhum. Eu tinha que ficar um mês para fazer um check-up do corpo inteiro para ver se não tinha metástase no corpo. E voltei ao hospital porque estava muito inchado, com muita dor de cabeça, me sentindo muito mal. A Zoé me levou ao hospital e lá me deram a primeira medicação que não deu efeito e o protocolo dizia que que tinha que dar uma outra medicação e eles me deram, só que era uma medicação à base de ópio e eu não tinha hormônio para metabolizar o ópio e eu fiquei doido de pedra. Aliás, eu já sou doidinho. Eu fiquei ainda mais doidinho ainda. Eu fiquei numa agitação sem fim. Eu tremia o tempo todo, tremia muito. Eu não conseguia me vestir, não conseguia me arrumar. Eu necessitava da ajuda de todos. Eu passei 4 dias inteiros acordados. Não, 3 dias. Quando chegou o 4º dia, eu comecei a orar a Deus, Pai, eu preciso entrar no teu descanso, eu preciso descansar. E eu me lembro muito bem que um precioso irmão de Minas,
que não conversava comigo há muito tempo aí, do estado de vocês, me escreveu uma mensagem pelo Facebook, muito tranquila e rápido, parece que ele estava lendo meus pensamentos, ouvindo a minha oração a Deus. E ele dizia assim: Sérgio, você só não descansa naquilo que você não renuncia para Deus. Eu entendi que era Deus falando comigo. Impossível ele saber que eu estava orando naquele momento. Aquilo ali foi... eu estava com o computador aberto, como estou agora, e aquilo entrou assim, uma mensagem entrou do nada de um rapaz que eu não conversava há muito tempo. E eu perguntei a Deus: Pai, o que eu não renuncio para Ti? E Deus me deu uma resposta muito clara. O meu direito de deixar você totalmente desequilibrado para o resto da tua vida. Eu tinha 55 anos, isso foi há 10 anos atrás. E eu não conseguia conceber um servo de Deus ficar completamente inutilizado. E foi uma luta o processo de renúncia. Foi uma luta grande obedecer esta palavra. Não foi fácil. Eu quero que vocês entendam, quando eu digo completamente pirado, para tomar banho, ou minha esposa, ou um dos meus filhos, tinha que me ajudar, porque o chuveiro era como se fosse um dragão querendo morder minha cabeça. Como alguém fica debaixo de um dragão? Eu não conseguia ver televisão, porque televisão era um jacaré de boca aberta. Com aqueles dentes. Eu sabia que era alucinação, eu estava consciente que era alucinação, mas eu não conseguia vencer aquilo, eu não conseguia fugir daquilo. Eu passei o dia inteiro orando, chorando, para no final do dia dizer: Pai, se você quer fazer isso, você faz o que você quiser. Você é meu Deus. Você faz, você é meu Pai, você é meu Criador, você faz o que você quiser. E eu despenquei e dormi 12 horas seguidas. Acordei no dia seguinte: oba, estou curado! E continuava tremendo e continuava com medo de tudo. E eu fiquei assim 45 dias. 45 dias. Não é fácil. Salmo 78, verso 21 e 22. Salmo 78, verso 21 e 22. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado e acendeu o fogo contra Jacó. Também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram nem confiaram na salvação. Nesse tempo, eu orei ao Senhor e disse: Pai, eu sei que eu vou ter que tomar o hormônio para o resto da minha vida. Como vai ser isso? Como é que vai ser no tempo da perseguição, no tempo que não vai poder comprar hormônio? Como eu vou poder viver sem hormônio? E a resposta também de Deus foi assim, a queima-roupa. Deus disse isso para mim muito claro no meu coração: eu serei o teu hormônio. E aquilo para mim bastou. Deus é meu hormônio. Eu não preciso de nada mais. Ele é meu hormônio. Ele é minha vida. Eu creio e confio na salvação de Deus. E você, meu amado? Você crê e confia também na salvação de Deus? Eu queria ler outros versículos do Salmo 78. Versículo 32. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Amados, quantas pessoas veem milagres de Deus? Quantos de nós vemos a ação de Deus e ainda permitimos que a dúvida more no nosso coração? Ele aqui está falando, o salmista, no Salmo 78, está falando do Egito saindo, de Israel saindo do Egito. E ele diz no verso 36 e 37... lisonjeavam-me, porém, com uma boca, e com língua mentiam, porque o coração dele não era firme para com Deus, para com ele. Não foram fiéis à sua aliança. Isso me assusta. Você tem sido fiel à aliança de Deus? Você vive debaixo da aliança de Deus? João 5, verso 38, vai dizer: também não tendes na sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que enviou.
Você acredita que Deus te enviou? Você acredita que você foi resgatado por Deus? Você acredita, tem firmeza que Ele é teu Deus, que Ele é vivo para você, que Ele está em ti e Ele quer operar e quer te usar em todo o tempo? Ou você permite pensamentos loucos? Um homem com incredulidade em seu coração não consegue alcançar contentamento. Ele não consegue ficar alegre. Sempre está insatisfeito. Mas, poderia... tá ótimo, mas... perfeito, mas... eu gostei, porém... Não tem gratidão. Queria também te perguntar outra coisa. O que tem ocupado tua mente? O que você tem pensado nesses últimos dias? Com quem você tem conversado na sua mente? Você conhece aquela conversa? Se ele falar isso, eu vou responder aqui. E fica aqui uma conversa sem fim, interminável. Com quem você tem feito isso? Lembre-se, o que domina a mente controla as emoções e determina a vontade. Como consequência da incredulidade, nós vamos ter um outro problema muito sério: a murmuração. E Deus declara claramente que murmuração é pecado e Ele condena. 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nem murmureis. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Fazem tudo sem murmurações, nem contendas, disputa, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeis como luzeiros do mundo. Eu preciso que você observe o que é murmuração para Deus. O que é murmuração na palavra de Deus? Muitos de nós temos o conceito equivocado de murmuração. Murmuração não é resmungo. Murmuração é algo diferente de reclamação e de queixa. No original, a palavra é gugusmus, que é uma palavra engraçadíssima para mim, é murmúrio, resmungo. Mas olha bem a definição: debate secreto, desprazer secreto não declarado abertamente. O que ocupa teu pensamento? Onde que você tem pensado? O que você tem ocupado o teu pensamento? É pensar, não precisa falar. É pensar uma satisfação, uma insatisfação. É pensar um desprazer. É pensar um debate de descontentamento. Murmuração é pecado. Murmuração surge de tudo que alimentamos e abrigamos em nossos pensamentos. Eu preciso te perguntar mais uma vez: teus pensamentos estão na cruz? Teus pensamentos mais íntimos estão encravados na cruz? Ou eu sou maduro, eu posso pensar? Ou você admite uma expressão que a galera da rapaziada vai conhecer muito bem: ninguém merece, né? Você já reparou que esse ninguém merece, muito repetido, é uma reclamação, é um murmúrio? Nascemos com murmuração impregnada em nossos corações. Foi a semente do pecado implantado pelo diabo no homem. Murmuração nasce da insatisfação e é como se eu estivesse dizendo para Deus: Deus,
você errou, você não sabe governar direito. Você perdeu o controle, a circunstância, não podia estar ocorrendo isso, tinha que ser diferente. Como Deus está ocorrendo isso? Eu te ordeno que mude. Como alguém dá ordem para Deus? Que piração é essa? Que loucura é essa? Não é justo o que eu passo. Ninguém merece. Sério que você não merece isso? Como repetimos reclamações e até rimos das reclamações que fazemos. A gente já reconsidera o outro sempre, ele é reclamão mesmo, ele é assim mesmo. E a gente não dá bola, não chora, não se lamenta por estar ofendendo a Deus. Como pode ser isso? Eu tenho o hábito, junto com a minha esposa, todos os dias de manhã, isso há alguns anos, lermos em voz alta toda a Bíblia. E agora, nesse período de quarentena, lemos todo o Novo Testamento e resolvemos voltar a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, todo lá do princípio. E eu vou lendo e fazendo anotações e comentando. E eu comecei a ficar assustado ao ler a história do Êxodo de Israel. Deus retira seus filhos com mão poderosa e braço estendido. Deus faz milagres diante de todo o Egito. O povo reclama e murmura sem parar. Murmuravam antes por causa da escravidão, por causa do sofrimento, eram muito oprimidos. Deus liberta e continuam a murmurar no deserto, e murmuram por causa da falta d'água, murmuram por escassez de comida, murmuram porque o maná, o pão do céu, que podia ficar 5 dias colhendo todos os dias e apodrecia, mas no 6º dia ele ficava 2 dias sem apodrecer. Toda semana eles viam o milagre de Deus, mas murmuram porque estão com saudade de carne. Deus manda abundâncias de codorna. É 1,5 metro de altura de codornas, num espaço enorme de quilômetros, e eles comem, mal acabaram de comer, já tem mais codorna. Murmuram por causa da autoridade de Moisés e Arão. Murmuram quando recebem as notícias do povo que morava em Canaã. Murmura novamente por falta d'água. Que coisa horrível. Que coisa assustadora. Eu queria que vocês ouvissem uma música que eu conheci esses dias, que eu gostei muito, que vai nos ajudar a entender que eu não posso murmurar se eu colocar as coisas na posição certa. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com som e eu espero que vocês acompanhem e vejam a letra. Sol que se abriu e pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu, muito obrigado. Pelo pão e o café e pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé, muito obrigado, muito obrigado. Pelo pouco que traz paz, pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ais, muito obrigado. Pela vida que me deu e a família que me cerca a cada dia, pela luz que se acendeu, muito obrigado.
obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tu faz. E o contentamento santo sobre a minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo amor que encontrei, pelo vento que empurra o meu barco, pelo reino e pelo rei. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tu faz. E o contentamento santo supra a minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. É um cântico gostosinho, bonito, mas ele mostra alguém que está grato a Deus. Você pode ser assim? Você teria condição de dar graça a Deus por tudo? Olha bem, Mateus 12:34. Mateus 12:34 é uma palavra dura de Jesus, mas séria. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. O que há dentro do teu coração? Este princípio, a boca fala do que o coração está cheio, norteou minha vida há muitos anos. Eu só escolho músicas que estão baseadas tem no coração do músico que está compondo ou cantando aquela música. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um compositor clássico que é espetacular, chamado Tchaikovsky, mas eu não escuto mais Tchaikovsky. Me perdoem os músicos, eu escuto só para escutar quando não tem jeito, porque Tchaikovsky, nas suas declarações de como fazia as músicas, ele deixa claro que ele cantava as noites de amor com o czar da Rússia. E uma nota musical é como se estivesse falando e através de música. Eu não ponho nos meus ouvidos nada que não vai glorificar a Deus. E você? Aquilo que você pensa, você fala. Se você está cheio de gratidão, você dará louvores a Deus o tempo todo. Se você está cheio de gratidão, você cantará, você externará a graça do Senhor. Será uma alegria, isso é natural. Furou o pneu, aleluia. Bateu com o martelo na mão, é um aleluia, mas é um aleluia de coração. Não estou dizendo que você não possa sentir dor, não estou dizendo que você tem que ser hipócrita, não. Eu estou triste, mas estou alegre por causa do Senhor. Eu tenho dor, mas eu tenho alegria no Senhor. Chega de murmuração. Já falamos muito de murmuração. Antes de seguir adiante, eu quero entrar nos passos para viver contente. Eu queria colocar mais um cântico. Esse cântico marcou minha vida. Eu ouvi minha mãe, minha avó, meu pai, meu avô cantarem esse cântico desde que eu me conheço por gente. E eu queria compartilhar com vocês esse cântico. É um cântico que a galera antiga vai conhecer. Quer dizer, chamar de galera pode ser até uma ofensa. Os senhores antigos irão conhecer, mas a galera nova tem que aprender porque ele é espetacular na sua letra. Vamos compartilhar de novo e vamos ver esse outro cântico.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem paz, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Eu acho lindo esse cântico. Esse cântico realmente é para a gente aplaudir, porque ele expressa uma gratidão enorme. Você pode viver assim? Pode. Pode viver assim. Você foi chamado para viver assim. Você foi chamado para deixar marca vivendo assim. Eu me lembrei agora, durante esse cântico, uma das vezes que eu fui internado e eu vinha do retiro de Apuípe e eu tinha que seguir por viagem para o norte, no Nordeste, aliás, eles têm um retiro de carnaval, e eu estava com muita dor abdominal e disse para minha esposa, eu vou dar um pulo no hospital por desencargo de consciência e vou ao médico. E fui um dia de domingo ao médico e fui de carro, dirigindo o meu carro mesmo, cheguei lá, fui atendido e o médico vira para mim e diz assim, cadê teu responsável? Eu disse, doutor, eu sou o meu responsável. Não, você era. Não, doutora, não era, eu sou o meu responsável. Não, você era, você vai ser internado. Doutora, eu não vou ser internado, eu viajo amanhã, você viajava. E começou um diálogo louco, porque eu não conseguia entender que ele queria me internar. E daqui a pouco ele se encerra, presta atenção, você precisa ser internado agora. Você está com suspeita de diverticulite e pode estourar a qualquer momento. Aí eu parei e comecei a rir. Comecei a rir e disse assim, você é maluco, garoto? Doutor, olha bem, você disse que eu tenho divertido. Cancelar toda a minha agenda e passar o carnaval num hospital é coisa de louco, então tem que ser divertido. E comecei a agradecer a Deus, obrigado, Jesus. Telefonei para minha esposa e disse, você tem que vir para o hospital porque eu estou sendo internado. E fiquei internado 5 dias. Que alegria, que tranquilidade. Perturbei todos os enfermeiros, perturbei todas as enfermeiras, preguei para todo mundo, falei para todo mundo. Eu estava com muita dor. Mas Deus me requeria um repouso. Deus me falou que Ele me levou para um spa. Eu estava deitado no spa e lá dormindo e fiquei nas mãos do Senhor. Você pode ser assim? Você pode ser assim. Passos para viver uma vida contente. Primeiro passo.
obedecer. É simples, né? É só obedecer. Hebreus 13, 5. O texto nós já lemos, mas nós vamos desmanchar esse texto um pouquinho mais, pedacinho por pedacinho. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te deixarei. Essa palavra contentai-vos, no original, nós já lemos, mas eu quero repetir, arquel, é estar possuídos de uma força infalível, ser forte, ser adequado, ser suficiente, estar satisfeito. Não é uma opção. Deus não deu uma opção. Se você quiser, fique contente. É um mandamento. Assim como arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, é um mandamento. Aqui tem contentai-vos. Não é para ser contente quando tudo está bem. O contentamento é uma consequência da sua vida com Deus. Ninguém nasce contente, como já falei, precisamos aprender. Muitos estão habituados a murmurar e murmurar, e são conhecidos como murmuradores, só não se conhecem como tal, mas precisam aprender a ser contentes, estar plenamente contentes. E não gostar de viver de murmúrios e de reclamações. Deixa eu te perguntar, você tomou tua cruz hoje? Você, quando levantou, disse, pai, me dê minha cruz hoje. Hoje é o dia de eu tomar novamente a minha cruz. Tomou feliz da vida a sua cruz? Teus pensamentos estão na cruz? Tuas emoções estão na cruz? Tua vontade está na cruz? Quando deixamos os pensamentos soltos, ficamos insatisfeitos. Quando deixamos as emoções sem controles, o descontentamento surge. Quando se libera a vontade para fazer o que quer, nunca alcançamos satisfação. Os pensamentos, as emoções, a vontade são insaciáveis. Nós precisamos cravá-las na cruz, colocá-las amarradas na cruz. Ficamos confusos por causa dos pensamentos soltos. Ficamos insatisfeitos por dar liberdade às emoções. Ficamos descontentes por desejar e cada vez deseja mais. Você lembra de Eva? Eva de Adão, aquela Eva lá da Bíblia, lá do início. Ela estava no melhor lugar do mundo. Tinha um marido perfeito, não conhecia nada, só tinha ela. Não tinha nem como ela dizer, ele está olhando a outra mulher, não tinha nada disso. Era um marido perfeito, tinha tudo o que precisava. Literalmente estava no paraíso. Mas ouviu a serpente e ficou insatisfeita, ficou descontente e desobedeceu, pegando do fruto daquele que não era para pegar. Vamos ver um outro texto muito conhecido, e esse eu preciso que você realmente acompanhe a leitura, porque eu vou trocar uma palavra de posição. Já estou dizendo para vocês verem, eu vou trocar uma palavra. Vou colocá-la como está no original. Marcos 8, 34 a 38. Marcos 8, 34 a 38. Marcos 8, 34 a 38. Eu estou aqui vendo se vocês abriram, se vocês estão enxergando. Acharam? Então, convocando a multidão, e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a alma por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos.
Eu não sei por que o tradutor colocou em dois momentos a palavra vida, em outros dois momentos a palavra alma. Mas a palavra é exatamente a mesma, psique. Psique é alma. Alma é tudo que é carne que eu não posso tocar. Alma é pensamentos, emoções e vontade. Isso nós conversamos muito naquele Lidando com as Emoções. Se você não viu, te animo a ver para poder entender melhor ainda. A alma tem que estar inteiramente encravada na cruz. Inteiramente, os pensamentos têm que estar encravados na cruz. As emoções têm que estar encravadas na cruz. A vontade tem que estar colada na cruz. O contentamento é um mandamento de Deus e precisa ser obedecido plenamente. Precisa ser obedecido totalmente. Vamos ver mais um pedacinho do texto. Ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Qual é a tua medida de ter? A tua medida do ter é igual à medida do ter daquela pessoa que está no meio da rua, que dorme no meio da rua? A tua medida de ter é igual do ricaço que mora no palacete? A tua medida de ter te satisfaz ou você sempre quer mais? Lucas 12:15. Lucas 12:15. Então lhe respondeu: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de Deus não consiste na abundância de bens que possui. Existe uma revista que muitos de vocês devem conhecer, pelo menos de falar, chamada Forbes. E ela está sempre publicando os mais ricos, os mais importantes do mundo inteiro. Mas você não vê ela publicando os mais santos, os mais sábios, os mais contentes, os mais felizes. Ela publica aqueles que mais têm financeiramente. Você já deve ter ido ao shopping. Lógico que você já fez shopping. Você já descobriu que lá não tem nada que nos conduza ao contentamento? Já descobriu que lá não tem nada que te deixe completamente contente? Porque só tem uma coisa que te deixa contente: Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e como se vestir, estejamos contentes. Nada vamos levar. Eu, esses dias, estava revendo sobre a volta de Cristo e vi aquele momento que ele fala que vai descer a Nova Jerusalém, que as ruas são de ouro. E eu parei e pensei assim: ruas de ouro? Por que ruas de ouro? E veio algo no meu coração que eu comecei a rir. Porque a melhor coisa que Deus pode fazer para a rua, para o ouro, é ser pisado por ele. O ouro vai ser pisado por todo mundo. É nada, não tem valor para Deus. Eu não estou falando teologicamente, estou falando fisicamente. O ouro, para ser pisado, não tem valor. E como nós nos apegamos tanto àquilo que Deus vai servir como cascalho de rua, como piso de rua, pelos bichos, animais, todo mundo vai pisar aquilo. Como é que você dá tanto valor a isso? Vamos adiante. Segundo passo: crer. Viver pleno de fé. Crer, viver pleno de fé. Hebreus 13, 5. Mesmo texto ainda. E ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei.
Isso está aqui na tua mente ou está no teu coração? Como é que isso está guardado em você? Quando não creio em alguma promessa de Deus, fico descontente. Eu tenho que entender que dentro de mim mora a plenitude de Deus. A plenitude de Deus mora dentro de mim. Eu não posso permitir que a incredulidade surja, que o pecado cresça dentro de mim. Eu tenho que combater ardentemente qualquer raiz de incredulidade. Deus não aceita incredulidade. Ele já deu provas suficientes de que Ele é Deus. E eu acho que nenhum de nós tem dúvida disso. Deus prometeu estar conosco em toda e qualquer ocasião. Deus não prometeu que seríamos ricos. Deus não prometeu que nunca ficaríamos doentes. Deus não prometeu que nunca teríamos problemas. Todavia, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Você conhece o texto de Mateus 28, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que tem ocupado o teu pensamento? Eu preciso que você pense nisso. Eu preciso que você reflita nisso. O que tem ocupado o teu pensamento? Estão na cruz? Você acredita nas promessas de Deus? Eu estou chegando ao fim para vocês descansarem de mim. Romanos 3:4. Romanos 3:4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso o homem. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus não pode mentir. Ele é sempre fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Agora, Hebreus 13:6, a continuação do texto. Hebreus 13:6 nos diz: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? Nenhum homem pode fazer nada, porque Deus, Ele é fiel. Terceiro, esqueci o que eu estava falando. Terceiro passo para viver. Primeiro foi obedecer, depois foi crer, e o terceiro, gratidão, louvor em toda e qualquer ocasião. Não se alcança o contentamento com técnicas de autoajuda, não se alcança o contentamento com pensamento positivo, com a neurolinguística, nem com boas horas e longas horas de análise. O contentamento vem de uma decisão. Você decidiu, você será. É uma decisão tua, que você tem que tomar. O contentamento está muito pronto, muito ligado à tua decisão de permanecer na cruz. Do alto da cruz, você vai poder contemplar como Cristo contemplou e glorificar o nome de Deus. Por isso, temos uma grande arma, louvor, adoração. Temos uma arma, não, um grande auxílio, louvor e adoração, cheios de louvor, com gratidão o tempo todo. Hebreus, no mesmo capítulo 13, lá no versículo 15, ele vai dizer, oferecendo sempre sacrifícios de louvor. Você sabe o que é um sacrifício de louvor? É aquele momento que você não quer louvar, você louva. Naquele momento que você não está afim, que não era o teu momento. Lembrei agora de quando a minha filha mais velha estava com 10 anos, 11 anos, 10 anos, por aí, e ela teve muitos abscessos no fígado, teve múltiplos abscessos hepáticos. Eram 10, tipo furúnculos, de 1 centímetro a 3 centímetros dentro do fígado. Ela sofria muito, com muitas dores, e ficou internada 21 dias. O plano de saúde não cobriu o internamento, porque eu não estava ainda na carência. Fomos para um hospital de indigentes, porque não tinha lugar nenhum hospital da rede pública. Acabamos no hospital militar, por cortesia de um irmão. Mas aqueles 21 dias foram tempos de obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Deus não deixou vender o carro para poder pagar um hospital. Deus disse que eu não pudesse fazer isso. Se eu fizesse isso, minha filha morreria. E a gente não vendeu o carro e ficamos no hospital apertados, com pouco. E uma irmã chegou para mim assim, eu não entendo como é que você fica louvando, você vem para os cultos. Eu acho isso absurdo, você era para estar chorando a tua filha. E eu não podia falar nada. O que eu ia responder para essa minha irmã? Passados 21 dias, essa mesma irmã, não, passado 21 dias, não, passado mais dias, passado mais 21 dias, eu tinha quase 2 meses, essa irmã veio me procurar pedindo perdão, porque ela entendeu. O que ela não sabia fazer é ser grata a Deus. Eu estava agradecido a Deus. Nós agora estamos com uma situação forte. Nossa filha mais velha, novamente, a Nicole, ela está com um bebê no seu útero, está grávida, porém o bebê está muito doente ao ultrassom. O bebê tem alguma cardiopatia muito séria. Nós somos gratos a Deus, louvando a Deus. Nós esperamos um milagre. Nós esperamos que Deus faça um milagre. Mas por que nós vamos resmungar contra Deus? Por que nós vamos clamar contra Deus? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos louvar a Deus. Como somos consolados nas nossas aflições? Como somos consolados nas nossas aflições, nas nossas angústias, na nossa tristeza? Salmo 119, verso 50. Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isso. A tua palavra me vivifica. Se Paulo aprendeu, quem sou eu para não aprender? É porque ele não sabia e eu também não sabia, eu tenho que aprender. Jesus nos disse que ele enviaria o Espírito que nos guiaria a toda a verdade. E assim ele está nos guiando a toda a verdade. Em Isaías ele disse que nosso Deus nos ensinaria o que era útil, o que era indispensável para nós. Como não louvar a Deus? Como não render graças a Deus o tempo todo? Como não estar cheio de gratidão ao nosso Pai? Eu queria te convidar a ler uma palavra. Ela foi inserida aqui porque Deus me disse que era para vocês, de Governador Valadares, especificamente, para todos, mas tem pessoas em Governador Valadares que Deus quer dar essa palavra. É o Salmo 37, do 3 ao 11. Salmo 37, do 3 ao 11. Eu não vou ler todo o Salmo, poderia ler todo o Salmo, mas eu queria ficar só com esses versículos. Confia no Senhor. Confia, crer. E faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Alimenta-te da palavra, alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor. Seja o Senhor a tua alegria, a tua gratidão, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio. Procurarás no seu lugar e não achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Só para lembrar você, manso é aquele que não fica se defendendo quando é atacado. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria colocar mais um cântico para você. Esse cântico eu creio que todos vocês conhecem. É do nosso velho tempo.
Velho porque é sempre, os antigos vão sempre conhecer mais, mas eu acho que todo mundo conhece e eu queria que você pudesse louvar assim ao Senhor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por podermos nos alegrar contigo. Obrigado porque podemos ter plena satisfação em ti. Ajuda meus irmãos a tomarem a decisão e seguirem adiante. Ajuda cada um de nós a estar cheio de satisfação. Leva-nos adiante, Senhor. Te peço, em nome de Jesus. Vamos adiante, cheio de contentamento, cheio de gratidão, louvando a Deus o tempo todo. Um beijo para todos. Posso falar uma coisa, Maurício? Pode falar, querida. Queridos, alegria grande estar aqui. Eu queria dizer, vocês não conhecem o Sérgio assim como eu conheço, né? Eu sou a pessoa que mais conheço. E eu queria dizer que tudo isso que ele está falando é verdade, viu? Ele força muito para olhar o lado bom, para agradecer, para não reclamar. Muitas vezes não é brincadeira, né? Mas eu sou testemunha disso, eu queria que vocês soubessem disso, que ele não está só falando bonito, ele tá vivendo bonito. E para mim é uma bênção. Amém, aleluia.